E nos próximos capítulos da novela Chocolate com Pimenta, finalmente, Ana Francisca consegue recuperar a fábrica de chocolate. E tudo acontece após Aninha conseguir, com a ajuda de Danilo, reabrir o processo contra Jezebel. Para isso, Guilherme foi até a Argentina, onde conseguiu, com a ajuda de um investigador, achar o testamento deixado por Lodovico, onde ele deixa tudo para Ana e Tonico. Já no dia do julgamento, todos entram na sala do juiz, e Ana e Guilherme são os últimos a chegar até lá. Nisso, o meirinho fala: "O excelentíssimo senhor juiz vai entrar. Todos de pé, por favor." Todos se levantam e o juiz diz: "O requerimento da dona Ana Francisca de Canto e Melo Albuquerque. Vamos dar início à sessão de revisão da sentença do processo, julgado a favor de dona Jezebel Canto e Melo, pelas posses dos bens do falecido Lodovico Canto e Melo. A requerente solicitou a inclusão de documentos novos para a comparação pelo perito." E Guilherme diz: "Sim, meritíssimo. No decorrer desse tempo, nós tivemos acesso a novos documentos assinados pelo senhor Lodovico Canto e Melo. O último laudo do perito, ele desconsiderou as cartas e outros documentos pessoais do falecido. Mas agora, nós dispomos de novos documentos, ilegalmente reconhecidos, para submetê-los à perícia." E o juiz fala: "Senhor Guilherme, pelo que consta nos autos, o senhor também requereu de última hora a inclusão de um novo documento e de uma nova testemunha." E confirmando, Guilherme diz: "Exatamente. Eu acredito que tanto esse documento e como a testemunha serão decisivos no processo." E Sofia diz: "Meritíssimo. Como advogada da outra parte, quero ter acesso a esse documento e a testemunha." E o juiz fala: "Claro, a senhora terá acesso, mas no devido tempo, devido ao caráter singular da testemunha e do documento." E preocupada, Jezebel fala: "Doutora, caráter singular? O que significa isso?" E Sofia responde: "Deve ser uma pessoa de caráter reconhecido, mas cujo nome deve ser preservado por algum motivo." E Jezebel fala: "Ó céus, quem será?" E curiosa, Ana questiona: "Guilherme, quem é essa testemunha?" E Guilherme responde: "Eu prefiro ainda não te dizer o nome, Aninha. No tempo certo, você saberá. Mas fique tranquila, nós vamos vencer." E o juiz diz: "Que entre a primeira testemunha, senhor Miguel Torres Santana." Miguel então entra e o juiz fala: "Senhor Miguel, o senhor sabe que está aqui sobre o compromisso de dizer a verdade, podendo ser preso se fizer afirmações falsas, calar ou ocultar a verdade." Miguel responde: "Sim, meritíssimo." E o juiz diz: "Pois muito bem, então, pode dar o seu depoimento." E Miguel começa dizendo: "Eu sou filho natural do falecido senhor Lodovico Canto e Melo." E surpresa, Jezebel diz: "Oh, quer dizer que esse traste é meu parente?" E Guilherme diz: "O falecido Lodovico nunca lhe reconheceu como filho." E Miguel fala: "A minha mãe se casou com outro homem, que me deu seu nome, mas Lodovico, o meu verdadeiro pai, sempre enviou dinheiro para minha educação e comprou uma casa para minha mãe. Anos mais tarde, ele quis me reconhecer como filho, mas eu já havia sido registrado com outro nome." E Guilherme diz:
Eu não tenho mais perguntas, meritíssimo. Bem, a finalidade deste testemunho foi a de provar a autenticidade dos documentos bancários de envio de dinheiro assinados pelo Sr. Lodovico Canto e Melo, e também a autenticidade da escritura feita em nome da mãe desse rapaz. E o juiz fala: Doutora Sofia, a testemunha está à sua disposição. E Sofia começa a dizer: Senhor Miguel, o senhor afirma ser filho natural do senhor Lodovico Canto e Melo, mas não tem provas. E Miguel diz: somente as cartas que ele enviava para minha mãe. E Sofia fala: mas mesmo assim veio para essa cidade tentar abocanhar uma parte da fábrica de chocolates e inventou essa história mirabolante. Acaso fez um acordo com a outra parte? Se vencer, a dona Ana Francisca lhe pagará algo? Fez algum acordo com a dona Ana Francisca? Guilherme, nessa hora, se levanta e fala: protesto, meritíssimo. A colega está acusando a testemunha e com base apenas em suposições. E o juiz diz: protesto aceito. A testemunha não é obrigada a responder. Porém, Miguel diz: eu faço questão de responder. Eu não vim para a aventura em busca de fortuna. Eu vim para conhecer o meu pai, o homem que me deu a vida. O homem que me criou era um ser humano bom, que amava minha mãe, me amava e que já faleceu. E Sofia questiona: e por que não veio antes, se não tinha nenhum interesse? E Miguel responde: eu não vim conhecer o meu pai verdadeiro enquanto o meu pai adotivo ainda vivia, para não magoá-lo. Depois que ele faleceu, eu vim, mas cheguei tarde. E Jezebel fala: não venha me dizer que não tinha nenhum interesse. Quem não se interessa por dinheiro? E se levantando, Miguel diz: olhem para mim. Eu vim trazido pelo vento, atravessando as nuvens. A minha vida é assim. Penso que para viver não é necessário fortuna, porque Deus cuida de nós como cuida dos lírios do campo. E Sofia diz: lindas palavras, mas quem pode garantir que documentos tão antigos, registrados no cartório distante, contenham realmente a assinatura do Sr. Lodovico? Quem garante que esses documentos não se tratam de uma farsa, de uma grande farsa? Olga então é chamada para depor e começa a dizer: o velho Lodovico gostava muito da sua irmã Jezebel, e eu tenho certeza que ele gostaria de dar tudo o que tinha para ela. E Guilherme questiona: e como é que a senhorita pode ter tanta certeza, se na época era uma jovem estudante e nem frequentava a casa da dona Jezebel? E Olga responde: mas eu sabia. Papai me contou. E Guilherme questiona: e por que o seu pai não está aqui depondo? Pelo que eu soube, ele se negou a dar um novo testemunho. E Sofia diz: protesto, meritíssimo. E o juiz responde: protesto aceito. Doutor Guilherme, o senhor está fazendo afirmações que não podem ser comprovadas. E Guilherme diz: ora, meritíssimo, é óbvio que essa senhorita está mentindo. Ela tem interesse na fábrica de chocolates. Até ganhou uma participação na fábrica logo depois da sentença. Provavelmente, por ter mentido aqui nesse mesmo tribunal. E Sofia fala: meritíssimo, o doutor Guilherme está constrangendo a testemunha. E Olga diz: eu nunca mentiria no tribunal. Nunca. Nisso, Dr. Paulo se levanta e diz:
Mentiria sim. Ela é uma farsante. Eu sou um médico e várias vezes ela se fingiu de doente para tentar agarrar o Danilo. E ele acabou se casando com a Ana Francisca. E a Olga faria de tudo para acabar com a Aninha. Tudo. E Jezebel grita dizendo: Senhor juiz, o senhor vai permitir que esse metido meta o bedelho no seu tribunal? Ora! E o juiz diz: silêncio, silêncio! Eu peço que o senhor se retire imediatamente. E Dr. Paulo diz: venha, Lili, vamos. Eles então saem do tribunal. Nisso, um recado chega até Guilherme, que lê e fala: Meritíssimo, a testemunha que necessitava de uma licença especial acaba de chegar. Ela obteve a licença. E Sofia fala: Meritíssimo, uma testemunha não pode ser mantida em segredo até o final do julgamento. O juiz então pega o recado, lê e fala: Doutora Sofia, eu manteria a permissão do depoimento. Que entre o padre Eurico Martins Figueira. O padre então entra e todos ficam sem entender. E Jezebel questiona a si mesmo: o padre Eurico? O padre então se senta e Jezebel fala: eu posso saber que é que esse padre tem a dizer sobre o documento de doação que meu irmão fez em meu nome? E Sebastião diz: eu também quero saber o que o padre tem com essa história. E o juiz fala: serão retirados do tribunal. E Jezebel diz: sim, mas o que é que ele veio fazer aqui? Um sermão? E o juiz fala: eu exijo que se restabeleça a ordem nesse tribunal. Doutor Guilherme, por que convocou o testemunho desse padre? E Guilherme diz: da outra vez, eu deixei passar um dado muito importante. O senhor Lodovico Canto e Melo casou-se com Dona Ana Francisca aqui mesmo nessa cidade, e a assinatura dele está registrada no livro de registro de casamento da igreja. A cerimônia teve testemunhas, a começar pelo próprio padre Eurico. E o padre fala: exatamente, eu posso afirmar que esta assinatura é dele. Está aqui a assinatura do senhor Lodovico ao lado da assinatura da dona Ana Francisca. Foi uma cerimônia simples, com poucos presentes, mas ninguém pode negar que ele se casou na minha igreja. E graças a um pedido especial ao bispo, eu posso mostrar a assinatura ao perito. E Sofia começa a dizer: senhor padre, eu vejo que é muito jovem. O senhor ainda não era padre na época do casamento, não é? E o padre responde: não, ainda não. E Sofia diz: e como é que pode afirmar que o senhor Lodovico assinou o livro? E o padre responde: eu era o coroinha, eu ajudava o antigo padre. Eu vi. E Sofia diz: o senhor não me leve a mal, mas não seria essa assinatura uma adulteração para proteger a dona Ana Francisca? E o padre responde: eu vi, doutora Sofia. E ela fala: o senhor diz que viu, mas todos nós sabemos que é muito amigo do Danilo, atualmente casado com a dona Ana Francisca. Aliás, como ela tem facilidade para arrumar maridos, não é? E Guilherme fala: eu protesto, meritíssimo. A doutora Sofia está acusando o padre Eurico. E o padre diz: bem, se esta é uma acusação, eu ofereço a outra face.
E como eu previa que isso poderia ocorrer, eu chamei uma pessoa muito especial para falar. E Sofia diz: "O quê? O senhor não tem direito de chamar ninguém." Nisso, o padre que fez o casamento de Ana e Lodovico entra e fala: "Eu não sei se é direito, se estou dentro dos trâmites de um tribunal, mas estou seguindo os trâmites do meu coração e da minha fé. Eu fui o padre que oficializou o casamento de Ana Francisca com Lodovico, e devido a uma doença nas juntas, eu me afastei da paróquia. Mas eu me lembro desse casamento. Como me lembro, uma cerimônia triste. A noiva parecia sofrer, tão tímida, e o noivo tão generoso." Guilherme então se levanta, pega o livro, leva até o padre e diz: "O senhor padre, o senhor reconhece que é esse o livro que o senhor Lodovico Canto e Melo registrou em seu casamento? Por acaso, essa aqui é a assinatura dele?" E o padre responde: "Sim, sim, eu me lembro de cada casamento, o que veio antes, o que veio depois. Aqui está. Essa é a assinatura de Lodovico, ao lado da de Aninha. Uma assinatura de menina, tão frágil." E Sofia fala: "Meritíssimo, não pode aceitar um livro de registros de casamento como prova para o perito. Não conta nos autos." E o juiz diz: Não consta nos autos. Mas um juiz também deve seguir o seu coração. Se a assinatura de um noivo, no dia do seu casamento, não pode servir de provas para a veracidade da assinatura, o que mais pode? Senhor Meirinho, entregue o livro ao perito. Eu aceito como prova." Já no dia seguinte, todos estão de volta ao tribunal e o juiz começa dizendo: "Por favor, que entre o perito, senhor Ladislau dos Santos Guerreiro." O perito então entra, se senta e o juiz diz: "Senhor Ladislau, o senhor verificou os novos documentos apresentados pelo senhor Dr. Guilherme, advogado da senhora Ana Francisca?" E ele responde: "Sim, meritíssimo." E o juiz questiona: "E dessa vez, foi possível fazer uma comparação entre eles e o documento apresentado pela dona Jezebel Canto e Melo?" E o perito responde: "Sim, meritíssimo, agora foram apresentados documentos válidos." E o juiz questiona: "E qual foi a sua conclusão?" E o perito começa a dizer: "Tendo em vista que o advogado de Dona Ana Francisca apresentou o registro de casamento da igreja da cidade, contando com a assinatura do senhor Lodovico Canto e Melo e de testemunhas, e que, além disso, 2 padres comprovam a autenticidade do registro, pode estabelecer como válido a assinatura do senhor Lodovico nestes documentos. Assim, com base nesses documentos e em outros recém-encontrados, pude estabelecer que o documento apresentado pela dona Jezebel é falso. Meritíssimo, foi cometida uma injustiça. O documento de doação foi falsificado pela dona Jezebel, e ela não tem direito a nenhum vintém deixado pela fortuna do irmão." Nisso, Jezebel se levanta inconformada e fala: "Ora, eu acho que..." E então, Jezebel finge desmaiar. E o juiz diz: "Doutora Sofia, se a sua cliente não tem condições de ouvir o pronunciamento da sentença, eu peço que seja levada para fora dessa sala. E se for o caso, eu ordenarei o recesso." Nisso, Jezebel abre um dos olhos e diz: "Recesso?
Eu ganho alguma coisa com esse recesso? E Sebastian diz: Jezebel, feche os olhos, continue desmaiada. Vai! Nisso, Sofia dá um chute em Jezebel e diz: a minha cliente acaba de despertar de um rápido desmaio. E Jezebel diz: ai, escute aqui, doutora. A senhora está ao meu favor ou contra mim? E Sofia fala: ela está até com as faces rosadas. Que seja pronunciada a sentença, meritíssimo. E o juiz então começa a dizer: sentem-se, por favor. Tendo em vista o laudo do perito, segundo o qual o documento apresentado por Dona Jezebel foi falsificado, e considerando os vários testemunhos que corroboram esse fato, eu determino que a fábrica de chocolates Bombons e todos os bens deixados pelo falecido senhor Lodovico Canto e Melo sejam devolvidos à sua viúva, Dona Ana Francisca. E feliz, Guilherme diz: vencemos, Aninha, vencemos. E Ana fala: agora ninguém mais pode me chamar de impostora. E o juiz continua a dizer: as joias arroladas no processo e os bens confiscados também serão devolvidos a Dona Ana Francisca. E Jezebel questiona: e eu? Para onde irei, senhor juiz? Ai, como eu sofro! E o juiz fala: diante da evidência da falsificação, eu recomendaria às autoridades competentes que a conduta da Dona Jezebel Canto e Melo seja investigada em um novo processo instaurado para se apurar a responsabilidade da falsificação. E ela questiona: e eu vou ser presa? E Sofia fala: acalme-se, Dona Jezebel. E ela rebate dizendo: eu não me acalmo coisa alguma, pois não vou carregar o fardo dessa culpa sozinha. Foi ele que falsificou o documento. E Sebastian diz: eu? Mas eu nem sei do que você está falando. E Jezebel diz: foi você, Sebastian. Foi você, Sebastian, que fez o documento falso, registrou em cartório. Senhor juiz, senhor juiz, eu sou apenas uma pobre e inocente viúva. E Sebastian diz: mas que pobre viúva nada. Essa mulher sempre quis colocar as garras na fortuna da Ana Francisca. E Jezebel fala: senhor juiz, prenda esse vigarista. E Sebastian fala: prende essa salafrária. E o juiz diz: silêncio, ordem no tribunal. E Jezebel fala: e o senhor não me atrapalhe, e nem vocês me atrapalhem, porque eu só sairei daqui depois de dar uns bons tapas neste vigarista. Jezebel então parte para cima de Sebastian e no final os dois acabam presos. E aí me conta, o que vocês acharam aí de finalmente Ana Francisca recuperar a sua fortuna e a fábrica de chocolates? Vocês gostaram que finalmente ela provou que não é uma vigarista, uma farsante e a Jezebel se deu mal? Enfim, me deixa a sua opinião aqui embaixo que eu vou adorar saber. E antes de você ir embora, por favor, já me deixa aquele like que me ajuda demais. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, pois assim sempre que eu lançar um vídeo novo por aqui, o YouTube vai sempre te avisar e você vai ficar por dentro de tudo que acontece nessa reta final de Chocolate com Pimenta. Então foi esse o vídeo de hoje. Um super beijo, até o próximo. Tchau!